No livro de Êxodo, capítulo de número 33. Êxodo, capítulo de número 33, versículo 12, até o versículo 15. Êxodo, segundo livro da Bíblia, 33, do 12 ao 15. Posso ler? Amém? Achou? Diz assim a palavra do Senhor. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém, não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome, e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considere que essa nação é teu povo. E respondeu-me o Senhor: a minha presença irá contigo, Moisés, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Eu queria trazer uma palavra do Senhor para o seu coração nessa noite, a respeito da paixão, do amor e da intimidade com a presença de Deus. Esse texto no qual acabamos de ler aqui, Êxodo, capítulo de número 33, versículo de 12 ao versículo 15, ele relata a história de um homem chamado Moisés, um homem no qual a Bíblia descreve que foi um dos maiores profetas, um dos maiores homens que foi usado pelo Senhor. E nesse capítulo aqui ele relata a respeito de a presença de Deus e com o povo de Israel. A presença, a manifestação da presença de Deus e com o povo de Israel e com Moisés naquela época. Os capítulos anteriores, a Bíblia descreve que o povo idolatrou, o povo adorou, o povo se encurvou diante de uma estátua, diante de um lugar, diante de um objeto de ouro, diante de um bezerro. E a Bíblia diz que Moisés estava lá em cima do monte, com a tábua dos 10 mandamentos, que fora escrita pelo dedo de Deus. E a Bíblia diz que Josué, ouvindo a voz do povo, disse para Moisés: eu estou ouvindo um alarido de guerra. E Moisés fala: não é alarido de guerra, não é alarido de vencedores, e nem alarido de perdedores, mas é um alarido de festa. E a Bíblia diz que Moisés desceu do monte. Quando ele estava descendo do monte, ele se depara com a pior situação que ele poderia encontrar, porque ele tinha feito o povo atravessar aquele mar, ele tinha feito o povo sair das garras e da opressão de Faraó, do Egito. E a Bíblia diz que ele desce do monte, ele se depara com aquela situação, ele se depara com aquele terror, com aquele horror, aonde a Bíblia descreve que o povo estava se corrompendo, o povo estava adorando um bezerro de ouro. E a Bíblia diz que Moisés mandou matar todos aqueles idólatras, todo aquele povo que estava se curvando, que estava adorando, que estava bendizendo aquele bezerro, aquele objeto de adoração. E no capítulo 33 aqui, no qual acabamos de ler, entra a passagem de que Moisés estava completamente cansado, completamente fadigado, por causa da adoração daquele povo, por causa da rebeldia daquele povo. Porque a Bíblia fala que aquele povo era de dura cerviz, era um povo obstinado, era um povo rebelde, era um povo de coração duro, que não obedecia os princípios, os estatutos e as leis de Deus.
E a Bíblia diz que em um determinado momento Moisés estava cansado. Moisés estava fadigado porque o povo não queria com inteiro coração adorar ao Senhor. E entra aqui no capítulo 33, no qual acabamos de ler, que Moisés chega diante do Senhor e fala: você me conhece, eu achei graça aos teus olhos, mas agora eu te peço, Senhor, eu quero a tua presença, Deus. Eu quero a tua intimidade. Eu quero estar com o Senhor. E a Bíblia descreve aqui no capítulo 33, que Deus chega para Moisés e diz: Moisés, a minha presença irá com você, e eu te darei descanso. E Moisés volta-se para o Senhor e diz: se a tua presença não for conosco, não for comigo, não nos faça sair deste lugar. O que é que esse texto quer nos ensinar, igreja? A importância da presença de Deus nas nossas vidas. A importância dessa presença, que ela é mais real do que a minha e do que a sua presença aqui. Eu quero dizer algo para você nessa noite. A presença de Deus está aqui. Como diz aquele louvor, com mais real que o ar que eu respiro, com mais real do que essas 4 paredes aqui, do que qualquer estrutura que possa estar aqui, a presença dele é real aqui nesse lugar. E essa presença, ela quer te preencher nessa noite. Essa presença, ela quer te encher nessa noite. Essa presença, ela quer inundar o seu coração nessa noite. Essa presença, ela quer te levantar nessa noite. Essa presença, ela quer fortalecer o seu coração. E ela quer revelar para você a importância de caminhar com Deus da presença. Porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Você crê que o Espírito de Deus está aqui neste lugar? Você acredita que o Espírito Santo está aqui neste lugar? Então se prepare para experimentar dessa presença nessa noite. Se prepare para experimentar não só essa presença, mas o poder que essa presença revela para nós. Porque eu quero te dizer algo nessa noite, meu irmão. Quando essa presença se manifesta, quando essa presença opera, porque há uma grande diferença entre a presença de Deus se fazer presente aqui, entre a presença de Deus estar aqui, entre a presença de Deus habitar aqui. Há uma grande diferença entre a presença de Deus estar e entre a presença de Deus se manifestar. Todos nós carregamos a presença de Deus. Todos nós temos a presença de Deus dentro de nós. Porque a Bíblia diz que hoje nós somos santuário. Nós somos templo. Nós somos casa de Deus. E o que isso quer dizer? Que a presença de Deus se manifesta em nós. Se você é casa, se você é templo, olha só o tamanho da presença de Deus que vai se manifestar aqui em nós. Eu creio que onde a presença de Deus está, a enfermidade bate em retirada, pessoas são libertas, pessoas são curadas, o aleijado tem que andar, o surdo tem que ouvir, o cego tem que enxergar, porque a presença de Deus se manifesta e há poder nessa presença. Há poder nessa presença. Somos chamados para andar com Deus, em comunhão constante, ouvindo a sua voz, seguindo as suas direções e vivendo para a sua glória. Hoje nós temos disponível para nós essa presença de Deus. Antigamente, era necessário um sacrifício de animais. Era necessário sacrifício de cordeiros, sacrifício de ovelhas, sacrifício de animais para se chegar à presença de Deus. Tinha muito derramamento de sangue.
O sacerdote tinha que sacrificar o animal, tinha que entrar no santo lugar. O sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no santíssimo lugar, onde ele sacrificava para pedir o perdão de Deus para a nação de Israel. Era chamado o dia da expiação, o dia do perdão, Yom Kippur, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano com sacrifício para poder apresentar diante de Deus, para Deus perdoar o pecado da nação de Israel. Então tinha muito sacrifício, tinha muito derramamento de sangue. E hoje nós temos essa presença em nós. O sacerdote, para entrar na presença de Deus, tinha muito ritual, tinha muito sacrifício, tinha todo aquele princípio, todo aquele ritual para entrar na presença de Deus. E sabe o que a Bíblia diz lá em Hebreus? Pelo novo e vivo caminho, através da morte, da ressurreição, através do sangue de Jesus derramado lá naquela cruz do Calvário, hoje bate no seu peito, eu tenho acesso à presença de Deus por causa de Jesus Cristo, o Salvador. Pode aplaudir o Senhor. Hoje não é mais necessário o derramamento de sangue, porque o sangue já foi derramado naquela cruz. A Bíblia diz que você não foi comprado com coisas corruptíveis, como o ouro, como a prata, mas você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro santo e imaculado. Hoje você tem acesso à presença, hoje você tem essa presença habitando dentro do seu coração. E você sabe o que essa presença faz conosco? Ela nos alimenta, ela nos renova, ela nos levanta, ela nos fortalece, ela nos reveste de poder, de autoridade. Sabe para quê? Para você enfrentar as guerras do dia a dia, para você enfrentar as dificuldades do dia a dia, para você enfrentar as tribulações que batem muitas das vezes na sua porta. Talvez você chegou aqui totalmente arrasado, meu irmão, minha irmã. Eu não sei como tem sido a sua semana, como tem sido o seu ano de 2019. Não sei como tem sido o seu mês de outubro até agora. Se você crê na presença dEle, não só simplesmente crer, se você experimentar a presença dEle na sua vida, se você permitir que essa presença te conduza, se você permitir que essa presença te direcione, se você permitir que essa presença te levante o teu semblante caído, levante o teu coração quebrado, o teu coração arruinado, porque quando a presença de Deus se manifestava, meu irmão, quando a presença de Deus se manifestava, não tem como uma pessoa permanecer no mesmo estado que ela está, no mesmo estado que ela se encontra. Quando a presença de Deus, ela se manifesta, a pessoa é transformada, a pessoa é renovada, a pessoa é restaurada, a pessoa é restituída, a pessoa é curada, a pessoa é santificada, a pessoa é fortalecida pelo poder da presença dEle. Mas você tem que permitir que essa presença se manifeste em você. Você tem que permitir que essa presença, ela penetre no seu coração e preencha tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita. É necessário. Porque essa presença, ela nos direciona, ela nos guia para mais perto de Deus, para mais perto do Senhor. E essa presença, ela nos prepara para o dia da batalha. Olha o que a Bíblia diz lá em 2 Crônicas, capítulo 32. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele.
porque há conosco um maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras do rei Ezequias. O rei Ezequias estava diante de uma situação onde o rei da Assíria, Senaqueribe, estava querendo invadir todo aquele território onde ele estava reinando, afrontando o Deus vivo, afrontando o poder e a soberania de Deus. Só que a Bíblia diz aqui em 2 Crônicas, no qual acabamos de ler, que Ezequias dá um comando, Ezequias dá uma palavra para a guerra que eles teriam que enfrentar, dizendo: com eles estão o braço da carne, está a força humana, está a força do conhecimento humano, está o pensamento humano. Com eles está a força da carne, a força do braço, mas há um conosco que é maior do que aquele que está com eles. E a Bíblia diz que Deus derrotou aquele exército. Um só anjo matou inúmeros homens. O que é que isso nos ensina, meu irmão, minha irmã? Nos dias de dificuldade, nos dias de tribulação, nos dias de lutas que você tem enfrentado, clame pela presença de Deus. Mas clame com fé no seu coração. Clame com fé, porque eu quero dizer algo para você. Quando essa presença de Deus se manifestar, ah, Jesus, você precisava ouvir uma palavra como essa nessa noite. Você saiu do seu lar clamando: Deus, fala comigo, ministra no meu coração nessa noite, eu preciso ouvir uma palavra do Senhor. E Deus está te dizendo nessa noite: levanta novamente o teu escudo, tire a tua espada da bainha, levante novamente a tua espada, porque aquele que te chamou, aquele que te convocou, Ele é Sharamanagasto Kurumanagaste. Rikaramanai Rebanagasta Rabiacasta. Aquele que te chamou, Ele detém todo o poder. Aquele que te chamou, Ele está te forjando nessa noite para o dia da batalha. Aquele que te chamou, Ele está te forjando nesta noite. Ele está te preparando. Essa luta, essa dificuldade não é para a tua destruição, não é para a tua ruína, não é para a tua derrota não, mas era para te forjar. Deus tem surpresas aqui nessa noite. Deus vai confundir o inimigo aqui nessa noite. Deus está confundindo o teu adversário, meu irmão. Deus está confundindo o teu inimigo, minha irmã. Deus está trazendo confusão no meio do arraial do inimigo. A presença de Deus está neste lugar. Anjos de Deus, ministros do Senhor, comecem a operar. Comecem a operar em nosso meio. Comece a operar.
presença de Deus se manifestando. Se agarre nessa presença nessa noite. Se achegue a essa presença nessa noite. Mas isso depende de você, meu irmão. Isso depende de você, minha irmã. É você que tem que se achegar a Ele. Ele está aí de braços abertos, Ele está aí de pé do trono dEle, esperando você, esperando o seu passo, esperando você dar o primeiro passo, esperando você se aproximar. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Vós de duplo ânimo, purificai o coração. É você que tem que se achegar a Ele. É você que tem que entregar na presença dEle. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, você sabe o que é isso? A presença dEle é comigo, a presença dEle é contigo, a presença dEle vai com você, desde o seu acordar até o seu deitar, a presença dEle está com você. Desde o momento que você se desperta, que você se levanta da tua cama, que você vai para o trabalho, que você vai para a faculdade, que você vai para a escola, seja onde você for, desde o momento que você desperta, em todo o tempo Ele está com você. Em todo o tempo a presença dEle está contigo. Ei, meu irmão, Ele é contigo. A presença dEle é contigo. A presença dEle vai com você. Onde você anda, Ele vai. Onde você toca, Ele toca. Onde você pisa, Ele pisa. Onde você entra, Ele vai com você. O que você fala, Ele fala através de você. A presença dEle é contigo. A presença dEle não só é simplesmente contigo. A presença dEle é mais do que isso. A presença dEle é com a tua casa. A presença dEle é com a tua família. Você sabe o que o Senhor disse para Abraão? Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, Abraão. Você quer ser perfeito? Você quer ter comunhão com Deus? Você quer ter santidade? Se aproxime dessa presença. Mergulhe nessa presença. Seja cheio dessa presença. Seja preenchido dessa presença. Veio no meu coração aqui agora que muitos estão afastados dessa presença. Você sabe o que eu estou te dizendo nessa noite. Você sabe o que Deus está ministrando no seu coração nessa noite. Uma coisa é Deus estar contigo. Outra coisa é você se aproximar de Deus. É tempo de se aproximar. É tempo de se apaixonar novamente pela presença maravilhosa do Deus eterno. Pela presença maravilhosa. A presença de Deus, ela traz descanso para nós. A presença de Deus, ela traz calmaria em meio à tempestade. A presença de Deus, ela traz paz em meio à turbulência.
Jesus uma certa vez estava no barco. E estava ali a tempestade jogando o barco para um lado e para o outro. E ele estava ali, dormindo. E os discípulos chegaram para ele: mestre, nós vamos morrer, nós vamos nos afogar. Jesus se levanta, estende as mãos e repreende toda aquela tempestade, repreende todo o vento contrário, repreende toda aquela tempestade, toda aquela turbulência, a ponto dos discípulos se maravilharem e perguntarem um para o outro: quem é este? Que até o mar e até os ventos lhe obedecem. Quem é esse? Você sabe quem é? Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que está conosco no meio das guerras, o Deus que caminha conosco no meio das batalhas, o Deus que está conosco para trazer paz, para trazer segurança, para trazer consolo. É no meio das dificuldades, é lá no olho do furacão, que os olhos de Deus te enxergam e te arranca de lá com a mão poderosa dele. A presença dele traz conforto. Uma certa vez Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A presença de Deus, sabe o que ele quis dizer com esse texto? Venham até mim, acheguem-se à minha presença, se acheguem-se diante de mim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e vocês encontrarão descanso. Descanso, descanso, refrigério, refrigério para a sua alma, refrigério para o seu espírito, refrigério para o seu corpo, refrigério para a sua mente, refrigério para o seu coração. É paz, é calmaria. É isso que a presença de Deus traz para nós. É isso que a presença de Deus traz para os nossos corações. Você sabe, meu irmão, quando vem aquela enfermidade, muitas das vezes você pensa que é para te destruir, muitas vezes você pensa que é para te matar, muitas das vezes você pensa que é para te aprisionar. Eu quero te dizer algo: essa enfermidade não é para morte, essa enfermidade não é para destruição, mas é para manifestação da glória de Deus. Paz. A presença de Deus, ela traz paz. A presença de Deus, ela não traz incertezas. A presença de Deus, ela não traz dúvidas. A presença de Deus, ela traz paz. Você sabe o que a Bíblia diz? A paz que excede todo entendimento. É aquela que excede todo entendimento humano, todo conhecimento humano, toda a altivez humana. É aquela paz, sabe como é que se diz? É aquela certeza que você está ali, talvez no olho do furacão, talvez na dificuldade. Para um lado você vê caos, para o outro lado você vê tragédia, na frente você encontra miséria, para trás você encontra destruição, mas você tem que olhar para cima. É para cima. É de lá que vai vir a tua paz. A sua confiança tem que estar lá. A sua força tem que estar lá. A sua paz que você tanto precisa, que você tanto necessita, ela vem de lá. Ela vem de lá de cima. Não se turbe o vosso coração. Não há motivo de se preocupar. O desemprego bateu na sua porta. Não se desespere. Acalme-se.
Sabe por quê? Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para cumprir até o dia de Cristo Jesus. A enfermidade bateu na sua casa, entregue nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, Ele tem cuidado de cada detalhe, Ele tem cuidado no momento certo, na hora certa, no momento oportuno, a resposta virá, a manifestação da presença virá, a mão de Deus vai operar no momento certo, na oportunidade certa, não é no seu tempo, é no tempo dEle, é no tempo dEle, é no tempo dEle, é no tempo dEle. É no tempo dEle. Ah, Deus. Ei, Jesus. Como é bom sentir a sua presença, meu Deus. Como é bom ser tocado pela sua presença. Não tem coisa melhor do que isso. Não tem coisa melhor. E o Senhor nos convida nesta noite a você mergulhar, a você se aprofundar, a você se lançar sem reservas nessa presença, a você se encher dessa presença nessa noite, a você se lançar sem reservas nessa presença, a você se embriagar dessa presença, porque a palavra do Senhor diz: não vos embriaguei-vos de vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. É tempo de se lançar. É tempo de você beber dessas águas, de você se encher da presença dEle, meu irmão. A Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve diz: vem. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Você quer receber dessa água nessa noite? Você quer se encher dessa presença nessa noite e sair daqui completamente transformado pelo Senhor? Você quer? Ele está aqui. Ele está aqui na minha frente. Ele está aqui diante do altar, com os braços abertos, com um lindo sorriso no rosto, esperando eu e esperando você se embriagar e se encher dessa presença nessa noite. Ele te convida: vem e receba de graça da água da vida. Quando você se enche dessa presença, todo o seu ser, todo o teu coração é mudado, é transformado. Você quer essa presença? Levante-se do seu lugar. Venha até aqui à frente. Mas venha clamando pela presença dEle. Venha clamando pela presença dEle, porque Ele vai te encher nessa noite. Talvez há muito tempo você não sentia essa presença dentro do seu coração. Talvez há muito tempo você não abriu tanto o seu coração para que a presença dEle se manifestasse, para que a glória dEle se manifestasse.
Mas agora Ele está aqui. Ele está aqui porque Ele quer encher o seu coração. Ele quer encher a sua vida com a presença dEle. Ele quer caminhar com você lado a lado. Ele quer segurar nas suas mãos e dizer: filho meu, filha minha, eu sou contigo. A minha presença é contigo. A minha glória é contigo. A minha Shekinah é contigo. Se encha dessa presença nessa noite. Seja inundado pela tua presença nessa noite. Feche os seus olhos, comece a clamar pela presença de Deus. Comece a clamar pela presença de Deus. Não se importe quem está do seu lado, quem está atrás de você, quem está na frente de você. Seja inundado nessa noite, seja tocado pela presença de Deus. Seja tocado pela presença do Eterno nessa noite. Ele tem a presença, o poder dEle para ser derramado sobre você, sobre o seu coração, sobre a sua vida. Permita, abra o seu coração para que a presença dEle inunde o seu coração. Senhor, nós clamamos pela sua presença nessa noite. Nós clamamos pela manifestação da sua presença, Deus. Nós clamamos pela manifestação da sua glória. Vem com a tua Shekinah sobre nós. Vem com a tua Shekinah sobre nós, Deus. Vem com a tua glória sobre nós. Inunda-nos essa noite. Enche-nos essa noite com a tua presença, Senhor. Enche-nos essa noite com a tua glória. Nós queremos ser tocados. Nós queremos ser ministrados. Clama, igreja. Chama, igreja. Chama pela glória. Chama pela presença. Chama pela manifestação da presença dele. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Conforme você clama, conforme você ora, conforme você crê, a presença dele se manifesta. Se manifesta, Deus. Se manifesta, Deus.